queria aproveitar o seu comentário, Fábio, sobre a questão do Brasil ser um país novo em termos de instituições, porque os Estados Unidos são a democracia mais antiga do mundo. E esse é um ponto muito interessante, porque eles nasceram como uma república, que foi ficando cada vez mais democrática com o tempo, né, dando o direito a voto para cada vez mais pessoas. Isso lá em 1776. Então são 240 anos de estabilidade em termos republicanos. Se você pega o mesmo período que o Brasil, a gente foi império, aí depois teve os militares dando golpe, acabou o império, virou República da Espada, e depois República do Café com Leite, aí veio Vargas, novamente golpe, Estado Novo, aí passou um tempinho de república, vieram os militares de novo, até 85, aí depois veio o governo sem eleições diretas, veio diretas já, e a gente está nessa fase, com a Constituição de 88, há pouquíssimo tempo, e nessa fase já tivemos 2 impeachments. Na verdade, o Collor ele renunciou antes para não ser impeachmentado. Então, um quase impeachment, um impeachment, 2 presidentes presos. O Temer foi preso. Eu não lembrava disso até outro dia. Sim, foi. Eu tinha esquecido. Foi rápido, né? Foi. Mas, cara, o presidente foi preso. Foi preso. Lá fora o Donald Trump, não sei o que, talvez venha acontecer. Estão ficando mais parecidos com a gente no final, né? Estão ficando, mas ainda são muito diferentes, porque lá é muito menos centralizado em comparação ao Brasil. Aqui a gente depende muito de Brasília. Lá os governadores têm muito mais autonomia, os prefeitos, os distritos. Então, é diferente. Então, em termos institucionais, nem se compara, pô. É muito maior a chance da democracia acabar no Brasil do que nos Estados Unidos. E se pensar em moeda, o dólar é o dólar desde sempre. Sim. O dólar nunca passou por corte de zeros. O que é corte de zeros? O pão começou a custar 1.000 cruzeiros, corta 3 zeros e fala que agora é um cruzeiro novo. Aqui no Brasil a gente já teve 10 moedas, pessoal. O real é um sucesso porque o restante foram fracassos retumbantes. E com 30 anos, se o real fosse uma pessoa, ele estaria agora descobrindo que ele formou em engenharia e quer ser economista. Sim. Estaria trocando de carreira, porque só tem 30 anos. E é a segunda moeda mais longeva que nós temos aqui no Brasil. A gente teve lá atrás os réis durante a época do Império, que foi a mais longeva. Depois virou 1.000 réis. Aliás, o 1.000 réis foi a mais longeva. Aí veio o Cruzeiro. Aí veio o Cruzeiro Novo, Cruzeiro de novo, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, até chegar no real. São 10 moedas. E será que daqui a 30 anos não vai ter um real novo? Alguma coisa assim? E eu não duvido, tá? Eu não duvido, por conta da questão da inflação. Nós somos um país, historicamente, que tem uma inflação alta. Mas há outros motivos pelos quais eu enxergo os Estados Unidos como uma geografia muito interessante para se investir. Primeiro, porque são pouquíssimos os países no mundo que têm as vantagens geográficas que os americanos têm. Eles ganharam realmente na loteria geográfica mundial. Porque eles têm um baita território, um dos maiores do mundo, tem a rede de rios navegáveis mais interessante, com o custo do frete hidroviário mais baixo. Isso é muito importante, aquela bacia do Mississippi. Eles têm saída para ambos os mares. Qual outro país tem isso? É um monte de republiqueta de banana na América Central, né? Panamá, por exemplo, tem. Aí eles vão lá e fazem um canal no Panamá. Para cortar ele. Para cortar. Os americanos fizeram isso. A Colômbia, mas não tem um país de proporções continentais com a saída que eles têm para o mar. Tem muita terra agricultável, são autossuficientes em produção de comida, são o maior produtor de petróleo do mundo hoje. Isso é uma vantagem gigantesca em termos geopolíticos. E se você vai para a parte de demografia, também tem uma tendência demográfica melhor do que a nossa. Outro dia jogaram no grupo dos monitores do Viver de Renda a comparação entre idade média do Brasil e da Argentina. A gente era um país mais jovem que a Argentina e já ficamos mais velhos. Isso é preocupante, pô. Porque daqui a pouco você vai ter muito mais gente idosa para menos gente produtiva. E a Previdência já é uma bomba relógio, mesmo com reforma. Teremos que ter outras. Como é que vai ser isso no futuro? Se a gente pensa em China, no milagre econômico chinês, os chineses viram a população crescer muito durante um tempo e migrar do campo para a cidade. Isso acabou. A China já está em tendência demográfica negativa. Se você pensa no Brasil, a gente teve o nosso boom econômico também. Em 1950 tinha 20 milhões de pessoas em cidades. Hoje são 180 milhões, cresceu 9 vezes. Mas também está acabando. Se você pega nos últimos 30 anos, a população cresceu 70%. Próximos 30 não vai crescer. E os americanos? Eles têm mais filhos. Eles atraem imigrantes qualificados. O Fábio foi morar lá, 25 anos de mercado, um monte de certificação de mercado, um cara ultra qualificado. O Elon Musk foi para lá. Ele é da África do Sul, mas ele foi abrir as empresas dele. Fábio comparado só ao negócio, Elon Musk, só negócio bilionário. Na mesma lista aí. O pessoal que entra no suporte aqui é qualificado. Mas o Elon Musk, pô, foi abrir a Tesla, SpaceX, Neuralink, né, criou o PayPal lá atrás, tudo isso na economia americana. Se você pega agora, né, ele investiu no OpenAI do ChatGPT, Microsoft agora
tá por trás e tá competindo com o Google, que foi fundado por um cara chamado Sergey Brin, que é russo e foi empreender nos Estados Unidos. Então, em termos demográficos, eles têm vantagem. E essas cabeças brilhantes dão outra vantagem para eles também, que é a vanguarda na corrida tecnológica. Cadê as inteligências artificiais criadas pelos russos? Cadê a da China? Pelos brasileiros. Cadê a do Brasil? Não tem. Agora baixaram o ChatGPT e fizeram um aqui. Isso vai acontecer, mas a vanguarda está nos Estados Unidos. E essa tecnologia torna o país mais produtivo. E se ao longo do tempo eles são mais produtivos, têm uma demografia melhor, têm vantagens geográficas, têm instituições mais fortes e menos inflação, produzem mais com menos inflação, a tendência é dólar para cima. Então, esse ponto de dólar mais baixo, a gente tem que ser aproveitado. Né? E não é uma bala de prata, não é para mandar tudo de uma vez. Eu mando todo mês o dinheiro para lá, mas eu prefiro muito mais mandar quando o dólar está mais baixo, em comparação a quando está mais caro. Pelo menos esse é o meu raciocínio.